Imagine que você está flutuando no espaço. De repente, você vê dois portais cósmicos à sua frente. Um deles vai te destruir completamente, átomo por átomo. O outro pode te levar instantaneamente para o outro lado do universo. A maioria das pessoas confunde buracos negros com buracos de minhoca. E essa confusão pode custar a vida de futuros astronautas. Hoje, você vai descobrir a diferença que pode salvar a humanidade. Hollywood mentiu para você. Em filmes como Interestelar, buracos negros e buracos de minhoca são tratados como se fossem primos próximos, mas a realidade é muito mais perturbadora. Buracos negros são reais. Nós já fotografamos um. Em 2019, o Event Horizon Telescope capturou a primeira imagem de um buraco negro real, uma sombra gigantesca no centro da galáxia M87 a 55 milhões de anos-luz de distância. Buracos de minhoca, nunca vimos um, nunca detectamos um, talvez nem existam. Mas aqui está o que vai explodir sua mente. Ambos foram previstos pela mesma pessoa, Albert Einstein, e ambos surgem das mesmas equações. Então, qual é a diferença? Vamos começar com o assassino cósmico, o buraco negro. Pense em uma estrela massiva, digamos 20 vezes maior que nosso Sol. Ela queima hidrogênio por milhões de anos, mas eventualmente o combustível acaba. E aí acontece o colapso. Em questão de segundos, todo aquele material, mais massa que o Sol, é esmagado em um ponto infinitamente pequeno, um ponto onde a gravidade se torna tão absurdamente forte que nem a luz consegue escapar. Esse é o horizonte de eventos, a linha do não retorno. E aqui está a parte aterrorizante. Se você atravessasse o horizonte de eventos, você não morreria imediatamente. Primeiro, você seria espaguetificado. Sim, esse é o termo científico real. Seus pés seriam puxados com uma força gravitacional bilhões de vezes mais forte que sua cabeça, te esticando como um macarrão até seus átomos se separarem. Mas fica pior. Do seu ponto de vista, você cairia para sempre em direção ao centro. Do ponto de vista de alguém assistindo de fora, você congelaria no horizonte de eventos, lentamente se desvanecendo até desaparecer. Agora, imagine algo completamente diferente. Em 1935, Einstein e seu colega Nathan Rosen descobriram algo bizarro nas equações da relatividade geral: uma ponte, uma conexão entre dois pontos distantes do espaço-tempo. É como pegar uma folha de papel representando o universo. Dois pontos estão separados por uma grande distância, mas se você dobrar o papel e fizer um buraco conectando esses pontos, bum, você criou um atalho. Isso é um buraco de minhoca. Diferente do buraco negro, um buraco de minhoca teoricamente tem duas entradas, duas bocas. Você entra por uma, viaja através de um túnel no espaço-tempo e sai pela outra, talvez do outro lado da galáxia, talvez em outra dimensão, talvez até no passado ou no futuro. Mas aqui está o problema gigantesco. Buracos de minhoca, se existirem, seriam absurdamente instáveis. Imagine que você constrói um túnel sob o oceano. Assim que você abre a primeira entrada, splash, a pressão da água colapsa tudo instantaneamente. Buracos de minhoca têm o mesmo problema, mas com o espaço-tempo. Para manter um buraco de minhoca aberto, você precisaria de algo chamado matéria exótica, uma substância com massa negativa que literalmente empurraria o espaço para fora ao invés de puxá-lo. E aqui está o detalhe: matéria exótica nunca foi observada. Então, recapitulando, buraco negro, real, comprovado, fotografado, criado pelo colapso de estrelas massivas. Uma única entrada, o horizonte de eventos. Nada escapa, nem luz, você morre espaguetificado. Destino final, singularidade onde você deixa de existir. Buraco de minhoca, teórico, nunca observado. Precisaria ser criado artificialmente ou ocorrer naturalmente em condições que não entendemos. Duas entradas conectadas por um túnel. Teoricamente você poderia atravessar, você sobreviveria, se o buraco de minhoca não colapsasse. Destino final, outro lugar no universo. A diferença é simples, mas brutal. Um te mata, o outro te transporta. Um é um monstro real, o outro é um sonho científico. Mas aqui está a pergunta que te deixa pensando. E se buracos negros e buracos de minhoca fossem mais conectados do que pensamos? Alguns físicos teóricos, como Kip Thorne,
Sugerem que talvez, sob condições extremamente específicas, pudéssemos converter um buraco negro em um buraco de minhoca, ou que buracos negros em rotação, chamados de buracos negros de Kerr, possam ter propriedades parecidas com portais. A verdade? Não sabemos e talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: quando finalmente viajarmos para as estrelas, saber a diferença entre esses dois fenômenos não será apenas conhecimento acadêmico, será a diferença entre vida e morte. E agora você sabe algo que a maioria das pessoas não sabe. Você sabe que esses dois gigantes cósmicos são tão diferentes quanto o céu e o inferno. A pergunta é: se você tivesse a escolha, você teria coragem de entrar em um deles?